Vocês assistiram os meus últimos vídeos, vocês viram que um momento de um vídeo, eu falei que muitas vezes no Novo Testamento não está escrito Espírito Santo, está escrito Espírito do Santo. Quando Pedro estava falando, eu desconfiei que ali poderia ser um desses momentos. E olha só, o Pedro disse que está escrito com letra maiúscula, né, de maneira capciosa, para dar a entender que é uma pessoa, e além do mais, eu vou mostrar o texto para vocês no grego. Olha só como é realmente uma forçação de barra de escolas teológicas, e pode ter certeza nisso que eu vou falar para vocês, e eu tenho várias provas, que não é o momento aqui, mas eu tenho. Escolas teológicas calvinistas, escolas teológicas de outras linhas, aquelas que são anti-lei, né? Elas colocaram a mão nas traduções e mudaram palavras propositadamente. E Deus permitiu. Porque Deus, ele não foge de desafios. Porque nós iríamos restaurar essas coisas. E a Trindade não ficou de fora dessa ação, entendeu? E tem punição para cada uma dessas escolas teológicas de pessoas que fizeram isso. Ok, vamos ler então. Eu vou compartilhar aqui a tela. Aqui está o texto, João 14, 26, que o Pedro leu. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí você vai no grego, aqui tem as 3 Bíblias, né? A de pesquisa, em hebraico e no grego. Aí você vai no grego, o texto aqui agora foi para o grego. Olha o que está escrito aqui. Rode paraktos, to pneuma torragio. Essa palavra aqui, ó, torragio, essa palavra é Espírito do Santo. Entendeu? Espírito do Santo. Muitas vezes, essa palavra to ou tom, hagion, tom, que é do, de, né? Depende da frase, ela não vai estar. Realmente vai estar só pneuma, hagion. Porque se refere ao Espírito Santo. Mas aqui é muito mais específico quando fala Espírito do Santo. É algo que é enviado. Jesus falou no mesmo contexto. Só que as escolas teológicas, todas as vezes que estava escrito Espírito do Santo, elas eliminaram, para ficar mais fácil de pôr a Trindade na sua cabeça. Então, Espírito do Santo significa que é o Espírito de Deus que é santo. E porque é o Espírito de Deus que é santo, ele é o Espírito Santo. Não é terceira pessoa em momento algum. Aliás, o livro do Apocalipse, ele já chuta essa ideia logo de cara. Na igreja evangélica, católica evangélica, diz: o Pai é uma primeira pessoa, o Filho é a segunda pessoa e o Espírito Santo é a terceira pessoa. Quando Jesus se apresentou para a igreja, ele disse: eu sou o primeiro, não o segundo. E ele não deixou espaço para o terceiro, porque ele falou: eu sou o primeiro e também sou o último. Na ideia da Trindade, o Espírito Santo é o último, é o terceiro, não tem a quarta pessoa. Então o Espírito Santo é o último. Mas Jesus fala: eu sou o primeiro e também sou o último. E quem que é o primeiro e o último? O Pai. Lembra que Jesus falou também que o Espírito Santo não falaria de si mesmo? Tem um texto que fala isso, né? Aqui, João 16. Ó, Jesus dizendo, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, quantas lives nós fizemos aqui anunciando as coisas que hão de vir? Quantas vezes você chorou por alguém com gemidos inexprimíveis diante de Deus? Se o Espírito Santo é Deus, ele não precisa ouvir para falar. Vocês entendem? O Espírito do Pai estava no Filho e o Filho estava observando todas as coisas. E o Filho ainda observa todas as coisas. Quando o Espírito fala, ele não fala de si mesmo. Ele fala tudo o que ele tem ouvido. Como assim? Como assim? Tem ouvido de quem? Na ideia da Trindade, essa ideia deveria ficar mais obscura ainda. Porque é como se o Espírito Santo estivesse escutando. Ah, Pai, é assim? Primeira pessoa é assim? Segunda pessoa concorda? Então agora eu vou falar o que eu tenho escutado aqui, né? Eu não sabia, eu vou falar. Isso seria mais obscuro. Isso, na prática, irmãos, é a observação do Filho. Enquanto ele estava aqui, o Filho observava tudo. Quando o Filho sobe, ele envia do Espírito,
e tudo que tem ouvido do Pai, ele anuncia para a igreja. Irmãos, a gente não tem contato com o Pai? Quantas vezes eu tenho passado para vocês aquilo que eu tenho ouvido do Pai, do Filho? Isso, a prática desses textos é sempre no homem, na igreja. Não é a terceira pessoa ouvindo da primeira para depois falar para a igreja. Porque senão ele não seria Deus. Pelo menos é assim que eu penso que o texto se interpreta e se realiza na prática. É assim que eu tenho para explicar para vocês. Senão eu teria que imaginar realmente que tem uma terceira imagem lá, um terceiro Deus, ouvindo do primeiro para depois anunciar para a igreja. E vocês vão ver que quando vocês escolhem textos que a Trindade não escolhe para explicar, tipo esse, né, o testemunho de duas pessoas são verdadeiros, o Pai testifica de mim e eu também, e ele não falou do Espírito Santo, ele não anulou o Espírito Santo. Ele só está falando, ele só está mostrando que não existe um terceiro Deus, uma terceira pessoa. Quando esses textos são explicados com todo o contexto, você desfaz a Trindade. E aí a gente vai lá naquele texto de Apocalipse que ele fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou Sim. o Alfa e o Ômega. Ué, mas Jesus não seria a segunda pessoa da Trindade? Porque o primeiro é o Pai, o segundo é o Filho e o terceiro é o Espírito. Então Jesus, ele... O que ele está falando ali? Eu sou o primeiro e o último. Por que ele está dizendo que ele é o primeiro e o último? Porque o Espírito do Pai lhe dá autoridade para dizer isso que está nele. Ele está dizendo, eu e o Pai somos o primeiro e o último. Porque eu estou desde a eternidade passada até a minha volta e até a eternidade futura, junto com o Pai. O Pai habita em mim, nós somos um. Então eu sou o primeiro e o último. Jesus não é o segundo. Jesus é um com o Pai. Só tem um lugar, é o Pai. E quando Jesus, no Espírito, está com o Pai habitando nele, ele é um com o Pai. Então ele é o primeiro e o último, porque eles estavam juntos desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, eles já estavam juntos pelo Espírito. Sabe? Jesus, ele só deixa o Espírito quando ele se torna homem. Ele abre mão da glória, abre mão da divindade, vem se tornar um com a humanidade. Ali ele larga o Espírito. Por isso ele recebe de novo no batismo. Ali ele recebe o Espírito novamente. E ali começa a manifestar o seu ministério. A plenitude habitava nele. E aí quando ele vence a morte com o Espírito nele, ele é ressuscitado, é glorificado e senta na glória do Pai, à direita do Pai, no mesmo trono. E ele não pede para o Espírito Santo falar, chega um pouquinho para lá, que esse aqui é meu lugar, tá? Eu sou o segundo, tu é o terceiro. Chega para lá que eu tenho que sentar aqui. Não, só tem 2 lugares naquele trono. O de honra e a destra. É um trono que os dois sentam. O Espírito está fora disso, o Espírito está nos dois. O Pai está no Filho. Não tem lugar para o Espírito ali. O livro do Apocalipse é o livro mais anti-trindade que existe. Mas, eu posso pegar um texto, isolar ele de tudo isso que a gente falou e falar que é trindade. Quer ver? Como eu disse, o objetivo é só encontrar 3. Olha só, o tamanho da revelação que tem aqui e o que a trindade faz isso virar. João, Apocalipse 1, verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Conta aí, para ver se não existe trindade. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus. Olha aí, da parte daquele que era, que há e que há de vir, que no contexto do livro era o Filho, mas aqui agora está como Pai, da parte dos 7 espíritos, que é para falar da plenitude do Espírito Santo, e da parte de Jesus. Por que 3 pessoas estão saudando a igreja? Responde aí, Se não é trindade, isso daqui é o quê? Tá vendo, irmãos? Eu posso enxergar a trindade aqui, eu posso? Lógico que eu posso, se eu anular todo o restante das escrituras. Ou escolher aqueles textos recortados e encaixar aqui. Irmãos, o Pai, ele há de vir nessa terra, num tempo determinado. E o Senhor Jesus também está saudando a igreja. Só que os 7 espíritos, presta atenção, os 7 espíritos aqui, eles estão emanando de algum lugar. É algo que estava lá na antiga aliança, que passou por Zacarias, é a menorá. O próprio livro do Apocalipse vai mostrar um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que é a visão da menorá.
que fala que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Em Apocalipse 5, você vai ver que tem 7 tochas que ardem diante do Senhor, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E para descobrir isso, precisa de Isaías capítulo 11, aonde você vai ver que tem... habitará sobre ele, estará sobre o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor. É a vida eterna. Mas o que é essa vida eterna? Ela traz 6 palavras, 6 virtudes. É espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e fortaleza, espírito de entendimento e de temor do Senhor. Aqui o Pai e o Filho estão saudando a igreja, mas com as suas virtudes. É como se o Pai e o Filho estivessem saudando as 7 igrejas, falando, olha, saudações do céu, mas saudações que eu quero que esteja em vocês, esses espíritos. Tudo que é de mim eu quero que esteja em vocês. Agora, olha, sabe qual é a prova disso? É que para essas 7 chamas emanar da menorá, que era o Cristo glorificado, precisava de azeite. O fogo emana da menorá e ilumina todo o tabernáculo. O fogo não é um outro Deus, irmãos. Assim é com o Pai, assim é com a igreja. O Espírito que estava no Pai e emana em toda a família que está no céu, todas as classes de poderes, de principados, querubins, serafins, arcanjos, anjos, os 24 anciãos, todos eles têm o Espírito do Pai. E isso iria vir para a Terra. E o Espírito, esse Espírito de Deus, com essas 6 virtudes que nos levam à vida eterna, que dá 7, tem que sair de nós. Não está saindo da gente um terceiro Deus. Está saindo da gente o Espírito do Pai e do Filho. Cadê a Trindade agora no texto? Acabou. E o Apocalipse, lá no final, confirma o trono de Deus e do Cordeiro. Aliás, Pedro, se você prestar atenção nesse texto, confirma de maneira incrível, porque diz que o trono de Deus e do Cordeiro estará na Nova Jerusalém. É isso aí. Ele não está? Peraí, o trono de Deus e do Cordeiro não está? Por que diz estará? Lembra que eu já falei isso numa live? Não sei se você está lembrado, Pedro. Estou lembrado. Então por que diz estará? Vou fazer um teste agora com você. Por que ele diz estará? Porque o trono está. No início do milênio não está. Só estará após o milênio. É isso aí. Entendeu? Lógico, olha só. Se a Nova Jerusalém desce do céu agora, irmãos, então, como assim estará? O trono de Deus e do Cordeiro estará? Quer dizer que não está? Não tem trono lá no céu? Tem. Mas por que diz estará? O Senhor está pontuando algo muito bonito ali, muito forte. Porque se a Nova Jerusalém desce agora, o céu e a terra têm que fugir da presença dela, do grande trono branco, né? Tem que fugir. E diz que não se achou mais lugar para eles. Por que o céu e a terra vai fugir da presença do trono branco? Se a Nova Jerusalém está na terra, presta atenção, se ela veio agora e desceu e ela está na terra, ela vai fugir da presença do trono branco. Mas o trono branco está dentro da cidade, olha só que bagunça. Agora, se você entende que Jesus vai se assentar sobre o trono de Davi no templo de Ezequiel, ou seja, o filho não vai estar no trono com o pai. Mas depois dos 1000 anos, a terra e o céu fogem da presença de Deus, aí acaba o templo de Ezequiel, porque ele é passageiro também. Aí vem a eternidade com a Nova Jerusalém e o filho volta a se assentar no trono, que é do pai e agora do Cordeiro novamente.